Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenz do Treinador OAB e vamos fazer nossa contagem regressiva de hoje, today, 27, dia 27. Faltam 27 dias para a nossa segunda fase. Eu vou fazer essa nossa contagem regressiva pegando algumas perguntas que me fizeram. E eu quero que você reflita junto comigo sobre isso, para que você tire suas próprias conclusões. A gente tem muito tempo para estudar para a prova da OAB. Isso é fato. Entretanto, a gente não pode perder mais tempo. A gente precisa fazer algumas reflexões íntimas para ver o que funciona e o que não funciona. Então, muita gente, agora, antes de adquirir o meu treinamento de segunda fase, domínio do Vademecum, fala assim, professora, mas eu já tô num cursinho, se eu seguir outra coisa, como é que vai ser, né? Será que não vai me atrapalhar? Gente, primeiro, nós somos de humanidades, certo? E, portanto, nós somos extremamente desconfiados. A gente sempre acha que alguém tá passando a perna na gente, que alguma coisa não tá muito certa. Se você, de repente, ouve um professor falar um erro, né, alguma coisa desatualizada, já vira um pandemônio. Então, a gente precisa contar com isso, porque isso é da nossa personalidade, né? Ponto. Essa desconfiança extrema, ela não é positiva, sabe? Porque é como se você não firmasse o pé em nenhum lugar. Então pode parecer que eu tô falando uma coisa contra mim mesma, mas não é. Você precisa confiar no processo, você precisa confiar no curso que você escolheu. Isso é real, você precisa confiar. Porque a metodologia que você optou deu certo para muita gente e pode dar certo para você sim. Agora, esse momento é um momento de fazer um balanço do que você sente que deu certo e o que você sente que você precisa. Então eu vou te contar um grande segredo. Segunda fase é repetição, tá? Então o que o aluno muitas vezes faz, que também é outra pergunta que me fizeram. Ele tem um cronograma que foi dado para ele, né? Ou ele vai acompanhando as aulas e de repente ele não consegue fazer o bunda na cadeira de determinado ponto da matéria, né? Ou fazer uma peça, ou fazer um simulado, seja o que for. E aí, no dia que ele não consegue cumprir aquela meta, ele começa a desanimar. E aí, todos os dias posteriores ficam ruins. Ao invés dele olhar pra frente e falar assim, nossa, eu ainda tenho isso pra fazer, ele fica olhando pra trás. E aí, ele começa a atrasar tudo. E aí vira uma bola de neve gigante. E aí o que acontece? A insegurança bate à nossa porta e a gente começa ou a gente vai procurar um culpado, né? Ou a gente vai começar a desanimar mesmo e se sabotar. Mas eu tenho a solução disso para você. Por quê? Porque segunda fase é repetição. Então, se você ainda tá olhando para as suas peças de segunda fase e achando que elas são muito diferentes uma da outra, realmente aí tem um problema, porque elas não são. Então eu vou te convidar para você ter um novo olhar, porque se você faz uma petição inicial de obrigações, depois faz uma petição inicial de responsabilidade, depois faz uma petição inicial de possessória, depois faz uma petição inicial de alimentos gravídicos, você está sempre progredindo, porque elas vão se repetir, elas repetem, a base da peça repete. Se você tiver a oportunidade de entrar no nosso treinamento, você vai ter todas as bases de peça que eu tanto falo, se é que você ainda não enxergou, mas você precisa enxergar, tá? Então, em segunda fase, você vai pra frente com sabedoria. Por quê? Porque você precisa perceber que as peças têm uma estrutura. Eu chamo de fotografia, né? Vou fazer uma aula aberta amanhã sobre isso. Eu chamo de fotografia. Toda peça precisa ter uma fotografia e a fotografia é sempre igual. Então, por que eu tô com medo? O meu receio tem que ser simplesmente no desenvolvimento do direito, que é o que mais demora, mas o resto, a peça é muito igual, ou o código me conta tudo. Então, o que a gente tem em segunda fase de problema? Primeiro, entender que toda peça, a peça tem base, ela tem base de peça. Isso é a primeira coisa que vai garantir tua aprovação. Segundo, mexer no Vademecum, domínio do Vademecum. Se você domina o Vademecum, você confia nele, você sabe onde as coisas estão e ele vai te dizer o que a tua peça precisa ou não precisa. Ele vai falar. E você vai achar qualquer tese, mesmo que você não tenha estudado.
E terceiro, para de ficar se paralisando, olhando para alguma coisa que você não viu lá atrás, tá? Cuidado com isso. Vai seguindo em frente, vai fazendo o seu curso, tá? E vai vendo e observando que as peças são muito parecidas. E aí, se você sente necessidade, não, eu vou voltar naquela peça que eu não tenho certeza. Tudo bem, volte, mas isso não pode te paralisar, não pode paralisar o caminho do teu estudo. Tá bom, pessoal? Então, cuidado, confia no processo e faça a sua autoanálise. Você pode estar num cursinho maravilhoso, o melhor do mundo. De repente, pode funcionar, claro que vai funcionar para você, algumas coisas. Talvez você esteja capenga em outras coisas. E o que vai te salvar na prova da OAB? Vademecum. Então reflete aí se você está dominando o Vademecum ou não. Você encontra teses ou você acha teses que foram grifadas pelos professores? Ou colocado um clips? É totalmente diferente, tá? Muito diferente. E aí você vai com racionalidade, sem achar culpados, até porque o maior culpado da nossa vida, né, gente? Não é mesmo? Por mais injusto que seja, somos nós, porque é a gente que envereda para um caminho, envereda para o outro e escolhe. Eu escolhi o verde, o azul, o amarelo. E aí sim, você procura novas oportunidades, tá? Bom, eu vou terminar por aqui o nosso dia 26. Tem muito tempo para estudar ainda, mas a gente também não pode perder mais nenhum minuto. E se você se interessar, entra no meu link da bio e veja o nosso treinamento, tá? Desafio de segunda fase, domínio do Vademecum. Tô te esperando. Um beijo, tchau, tchau.